Você está diante de uma porta que nunca se fecha. Existem 3 salmos que, quando proclamados com fé genuína, funcionam como chaves espirituais capazes de abrir caminhos onde o impossível se torna rotina. Não estou falando de palavras mágicas, amados irmãos, mas de decretos divinos que atravessam gerações e derrubam muralhas invisíveis que cercam sua vida, sua família e seus projetos. O Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 121 carregam uma autoridade que o inimigo conhece e respeita. E hoje você vai entender por que essas orações têm o poder de trazer livramento, força espiritual e vitórias concretas para a sua realidade. A paz do Senhor esteja com você, querido irmão, querida irmã. Que bom ter sua presença aqui neste momento sagrado. Antes de mergulharmos na profundidade desses 3 salmos, quero que você saiba que este encontro não é por acaso. Deus conhece as batalhas silenciosas que você enfrenta, as noites em claro, as preocupações que ninguém vê. E Ele preparou este instante para renovar suas forças. Se você chegou até aqui com o coração pesado, saiba que a palavra tem resposta para cada angústia que carrega. Hoje vamos caminhar juntos por 3 salmos poderosos. E eu peço que você não apenas ouça, mas receba cada versículo como um presente personalizado do Pai para a sua vida. Fique comigo até o final, porque há uma revelação específica sobre livramento que pode transformar completamente a maneira como você ora. E se você deseja se comprometer com sua própria transformação espiritual, considere fazer parte desta família de fé. Sua inscrição não é sobre este canal, é sobre seu compromisso com uma vida de oração e vitória. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da proteção divina, mas poucos compreendem a profundidade da aliança que ele estabelece. Quando o salmista declara: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará", ele não está falando de uma visita ocasional à presença de Deus. Habitar significa morar, permanecer, fazer dali sua residência permanente. É como uma casa que se torna lar. Não é o lugar onde você passa de vez em quando, mas onde você vive, onde encontra abrigo, onde pertence. A promessa que se segue é extraordinária. Livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia. Cada uma dessas imagens representa ameaças reais que enfrentamos. Armadilhas disfarçadas de oportunidades, enfermidades que chegam sem aviso, medos que atormentam nas madrugadas solitárias, ataques que surgem quando menos esperamos. Querido irmão, pense em quantas vezes você se sentiu cercado por situações que pareciam não ter saída. O Salmo 91 é a resposta de Deus para esses momentos. Ele promete que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso não significa que as batalhas não existirão. Significa que, no meio da guerra, há uma cobertura sobrenatural sobre sua vida. Os anjos recebem ordem específica para guardá-lo em todos os seus caminhos. Não são anjos genéricos cumprindo tarefas aleatórias. São mensageiros designados pessoalmente para proteger você. E a condição para acionar essa proteção é simples: fazer do Altíssimo sua morada, seu refúgio, sua habitação constante. Agora, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando uma situação específica que exige livramento urgente. Pode ser uma questão financeira que parece um laço apertando cada vez mais, uma relação familiar que se tornou campo de batalha, ou uma enfermidade que os médicos já declararam impossível. O Salmo 91 foi escrito para pessoas exatamente como você. Pessoas que precisam de um milagre, mas que também precisam entender que o milagre não vem de uma oração mecânica, vem de um relacionamento vivo com o Deus que habita na eternidade
e também habita no coração contrito. 3 salmos específicos atravessam os séculos com uma autoridade que não se desgasta pelo tempo. E hoje, eles chegam até você como chaves mestras, capazes de destrancar portas que pareciam seladas para sempre por forças invisíveis. Você sente o peso esmagador de caminhos bloqueados, de barreiras espirituais que tentam impedir o cumprimento da sua promessa. E sua alma clama por um livramento que ainda não se manifestou nos planos terrenos. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor envolva seu coração neste exato momento, trazendo serenidade onde há tumulto. Meu nome é, e hoje caminharemos juntos através desses 3 cânticos sagrados que o Altíssimo reservou desde a antiguidade para dar direção divina, cobertura celestial e vitória definitiva aos seus filhos amados. Se este encontro ressoa profundamente na sua alma, se você sente que precisa urgentemente dessas chaves espirituais hoje, permaneça comigo. E se ainda não faz parte desta família de fé que busca o Pai todos os dias com o coração aberto, considere-se in. O Salmo 121 é uma declaração de dependência absoluta que começa com uma pergunta retórica poderosa. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista olha para as montanhas ao redor de Jerusalém e reconhece que, por mais imponentes que sejam, elas não são a fonte de sua ajuda. A resposta vem imediatamente, como um trovão de certeza. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é a chave da força espiritual que move montanhas. Entender que o socorro não está nas estruturas humanas, não está nos recursos financeiros, não está nos contatos influentes, não está na força do seu braço. O socorro vem do Criador de todas as coisas. Querido irmão, o que este salmo revela sobre o caráter de Deus é extraordinário. Ele diz que o Senhor não permitirá que seus pés vacilem, que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Pense nisso. Enquanto você descansa, Deus permanece vigilante. Enquanto você recupera forças, o guarda de Israel está de prontidão. Não há turnos no céu. Não há troca de guarda. Não há momento de distração. O mesmo Deus que sustenta o universo com sua palavra é o que cuida de cada detalhe da sua vida. O Salmo prossegue com imagens de proteção constante. O Senhor é sua sombra à sua direita, protegendo-o do sol durante o dia e da lua durante a noite. Na cultura do Oriente Médio, o sol e a lua representavam perigos reais, insolação, desorientação, ataques noturnos. Hoje, representam tudo o que ameaça sua paz. As pressões do dia, as preocupações da noite, os perigos visíveis e os ocultos. A promessa final deste salmo é abrangente e definitiva. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso cobre todo o espectro da sua vida, quando você sai para enfrentar o mundo e quando volta para o refúgio do lar, quando começa projetos e quando os conclui, quando nasce e quando parte desta terra. Não há lacuna nesta cobertura, não há brecha que Deus não tenha previsto. E observe que a proteção não é temporária, não é condicionada a merecimento humano. É, desde agora e para sempre. O Deus que guardou Israel no deserto, que livrou Daniel na cova dos leões, que caminhou com os 3 jovens na fornalha ardente, é o mesmo que guarda sua vida hoje. Se você está em um momento onde as forças parecem insuficientes, talvez se perguntando como conseguirá enfrentar mais um dia, quero que saiba que o e-book, A Farmácia da Alma, foi criado exatamente para pessoas que precisam de direção espiritual prática. Nele, você descobrirá quais santos intercessores são tradicionalmente invocados para cada tipo de aflição, uma dúvida comum que muitos fiéis têm. O primeiro link da descrição leva você a esse material.
Agora, vamos prosseguir juntos. Quero conduzir. O Salmo 121 é uma declaração de dependência absoluta que começa com uma pergunta retórica poderosa. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista olha para as montanhas ao redor de Jerusalém e reconhece que, por mais imponentes que sejam, elas não são a fonte de sua ajuda. A resposta vem imediatamente, como um trovão de certeza. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é a chave da força espiritual que move montanhas. Entender que o socorro não está nas estruturas humanas, não está nos recursos financeiros, não está nos contatos influentes, não está na força do seu braço. O socorro vem do Criador de todas as coisas. Querido irmão, o que este salmo revela sobre o caráter de Deus é extraordinário. Ele diz que o Senhor não permitirá que seus pés vacilem, que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Pense nisso. Enquanto você descansa, Deus permanece vigilante. Enquanto você recupera forças, o guarda de Israel está de prontidão. Não há turnos no céu, não há troca de guarda, não há momento de distração. O mesmo Deus que sustenta o universo com sua palavra é o que cuida de cada detalhe da sua vida. O Salmo prossegue com imagens de proteção constante. O Senhor é sua sombra à sua direita, protegendo-o do sol durante o dia e da lua durante a noite. Na cultura do Oriente Médio, o sol e a lua representavam perigos reais: insolação, desorientação, ataques noturnos. Hoje, representam tudo que ameaça sua paz: as pressões do dia, as preocupações da noite, os perigos visíveis e os ocultos. A promessa final deste salmo é abrangente e definitiva. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso cobre todo o espectro da sua vida. Quando você sai para enfrentar o mundo e quando volta para o refúgio do lar, quando começa projetos e quando os conclui, quando nasce e quando parte desta terra. Não há lacuna nesta cobertura. Não há brecha que Deus não tenha previsto. E observe que a proteção não é temporária, não é condicionada a merecimento humano. É desde agora e para sempre. O Deus que guardou Israel no deserto, que livrou Daniel na cova dos leões, que caminhou com os 3 jovens na fornalha ardente, é o mesmo que guarda sua vida hoje. Se você está em um momento onde as forças parecem insuficientes, talvez se perguntando como conseguirá enfrentar mais um dia, quero que saiba que o e-book, A Farmácia da Alma, foi criado exatamente para pessoas que precisam de direção espiritual prática. Nele, você descobrirá quais santos intercessores são tradicionalmente invocados para cada tipo de aflição. Uma dúvida comum que muitos fiéis têm. O primeiro link da descrição leva você a esse material. Agora, vamos prosseguir juntos. Quero conduzi-lo em uma oração que unirá a autoridade destes 3 salmos sobre sua vida. Neste momento, quero convidar você a fechar os olhos, colocar a mão sobre o coração e se unir a mim nesta oração. Não importa onde você esteja, no carro, no trabalho, em casa, no meio de uma multidão ou na solidão do seu quarto. Deus está ouvindo. Ele conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme em sua mente. Respire fundo e entregue a Ele tudo o que pesa sobre seus ombros. Pai amado, Criador dos céus e da terra, neste instante eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto e sincero. Eu declaro que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Hoje eu tomo posse da autoridade do Salmo 91 sobre minha vida, minha casa, minha família. Cobre-nos com Tuas penas, Senhor, e que debaixo das Tuas asas encontremos refúgio seguro. Ordena aos Teus anjos que guardem meus caminhos, que livrem meus filhos de todo laço,
que protejam meu casamento de toda seta que voa de dia, que afastem de minha casa toda peste perniciosa. Eu não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, porque o Altíssimo é minha habitação. Senhor, meu pastor, declaro que nada me faltará. Mesmo que eu esteja atravessando o vale mais escuro da minha existência, eu não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Guia-me às águas tranquilas, restaura minha alma, refrigera meu ser cansado. Prepara uma mesa para mim na presença daqueles que duvidaram, daqueles que me abandonaram, das circunstâncias que pareciam impossíveis. Unge minha cabeça com óleo fresco de restauração e faz meu cálice transbordar de bênçãos que eu não posso conter. Elevo meus olhos para os montes, mas meu socorro não vem de estruturas humanas. Meu socorro vem de ti, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Não permitas que meus pés vacilem. Sê minha sombra protetora. Guarda minha entrada e minha saída, meus começos e meus términos. Protege meus pais. Guarda meus irmãos. Cobre cada pessoa que eu amo com tua mão poderosa. Derrama saúde sobre meu corpo, sabedoria sobre minhas decisões, provisão sobre minhas finanças, paz sobre minha mente. Frutifica o amor, a alegria, a paciência, a bondade e o domínio próprio em meu caráter. Eu confio que o livramento, a força espiritual e a vitória já estão sendo liberados neste instante. Amém? Em nome de Jesus. Se esta oração tocou áreas profundas do seu coração, escreva nos comentários a palavra confiante. Este simples ato é uma declaração pública de fé. E se você se perguntou durante a oração quais santos podem interceder pela sua causa específica, o e-book A Farmácia da Alma responde exatamente essa questão. São 30 orações organizadas por tipo de aflição, cada uma com seus intercessores celestiais. Está no primeiro link da descrição. Agora, permaneça comigo para receber a bênção final. Essas palavras não ecoam no vazio como simples sons distantes, mas retinem com o peso da eternidade, no momento exato em que você mais precisa de estabilidade. Quando as ondas da vida batem com fúria contra os muros da sua paz, amados irmãos, é exatamente como estar no meio de uma tempestade marinha sem direção, onde a âncora parece ter se soltado e o barco balança sem controle às mercês das águas revoltas. Foi em meio a tormentas assim que Davi, aquele que Deus chamou de homem segundo o seu coração, aprendeu a declarar com fé inabalável que o Senhor era o seu pastor, e nada lhe faltaria. Ele não escreveu esses versículos em dias de sol e tranquilidade, mas sim quando fugia de inimigos que desejavam sua morte, quando escondia-se em cavernas escuras e sentia a respiração quente da adversidade no seu pescoço. O Salmo 23 se tornou para ele um abrigo real, um cajado que afastava lobos famintos e um olhar divino que enxergava além das nuvens negras de desespero. Na sua vida hoje, querido, essa mesma autoridade se aplica quando você enfrenta corredores hospitalares silenciosos, contas que chegam com letras vermelhas ameaçadoras, ou relacionamentos que parecem naufragar sem remediar possível. Você precisa entender que declarar esses salmos não é mero ritual religioso vazio, mas o ato espiritual de jogar uma âncora celeste nas profundezas do caos, firmando-se na rocha que não se move, mesmo quando tudo ao redor estremece violentamente. Onde você sentir medo paralisante, lá deve soar a sua voz recitando estas verdades eternas, transformando o ambiente físico através da palavra viva e eficaz. Meu irmão, minha irmã, permita que estas escrituras sagradas penetrem não apenas nos seus ouvidos, mas no centro do seu ser agitado, trazendo a calma que vem do alto.
Quando você declara o Salmo 91 sobre a sua casa, amados irmãos, algo muda no ambiente espiritual ao seu redor, pois você está invocando a morada secreta do Altíssimo, aquele lugar invisível, onde as asas do Todo-Poderoso se estendem como barreiras de fogo contra toda seta de doença, acidente ou maldição enviada para paralisar os seus sonhos. É compreensível que neste exato momento você sinta o peso do mundo sobre os seus ombros, vendo a realidade amarga de contas não pagas, de laços familiares desgastados ou de um corpo físico que não responde mais aos seus comandos como antes. Esta é a situação atual que tenta definir quem você é, tentando roubar a sua identidade de filho amado e colocando no lugar uma veste de derrota que não foi Deus quem escolheu para você. Mas existe uma transformação disponível, uma ponte entre este vale sombrio e o monte de azeite onde a luz volta a brilhar. Talvez você esteja pensando, eu quero viver essa autoridade, mas minha alma está tão ferida que eu nem sei mais quais palavras usar para orar. Se a sua situação atual parece um labirinto sem saída, o e-book A Farmácia da Alma foi preparado exatamente como essa ponte que você precisa. 30 orações específicas para cada tipo de aflição. Guias práticos que transformam a sua boca em um instrumento de guerra espiritual eficaz, levando você do desespero para o livramento concreto. Ele está disponível no primeiro link da descrição, como um presente pastoral para os momentos em que as palavras falham. Vamos prosseguir. O Salmo 121 nos ensina a levantar os olhos para as montanhas, não para nos intimidar com a altura dos problemas, mas para lembrar que o nosso auxílio vem do Criador, que não dormita nem cochila, guardando a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Esta não é uma teoria distante, meu irmão, mas a realidade que você pode tocar quando decide que a palavra tem mais peso do que o diagnóstico médico, mais autoridade do que o relatório bancário e mais poder do que a divisão dentro do seu lar. A fé não nega a existência da tempestade, mas coloca você num abrigo que não cede diante dos ventos. Agora, amados irmãos, chegamos ao momento sagrado em que o seu coração precisa se abrir como um livro diante do Pai, sem reservas ou vergonha. Você carrega em silêncio batalhas que ninguém ao seu redor consegue enxergar completamente, preocupações que roubam o seu sono na madrugada, sonhos adormecidos que parecem impossíveis de ressuscitar. E hoje é o dia designado pelo céu para trazer tudo isso para a luz da graça e do poder que opera através da oração sincera. Eu quero que você escreva nos comentários, como um ato profético de fé e coragem, qual área específica da sua vida precisa urgentemente deste livramento que os 3 salmos prometem? É a sua família que vive em meio a conflitos amargos e divisões que doem a alma? É o seu corpo físico que precisa urgentemente de um toque divino de cura e restauração? Ou são as suas finanças que gritam por provisão sobrenatural, portas abertas onde há apenas muros? Ao colocar por escrito aquilo que pesa no seu peito, você não está apenas digitando caracteres em uma tela, mas erguendo uma bandeira de guerra no mundo espiritual, dizendo ao inimigo que você não aceita mais viver sob o jugo da derrota, que você está de pé e declarando que o Senhor é o seu pastor, o seu refúgio e o seu guarda. Eu estarei intercedendo pessoalmente por cada nome, cada pedido, cada situação concreta que você confiar neste espaço de comunhão. Se este canal tem sido um farol de esperança para você, se você sente no fundo do espírito que faz parte desta mesma família que busca o rosto de Deus com sinceridade, escreva a palavra Amém nos comentários, selando com o seu testemunho que você recebe estas verdades
não apenas como informação religiosa distante, mas como transformação pessoal e irrevogável na sua história. Vamos prosseguir para o momento mais importante deste encontro sagrado. Incline sua cabeça, amados irmãos, e permita que estas palavras subam como incenso diante do trono da graça, carregando sobre si os pedidos que você depositou nos comentários e as batalhas que ainda não teve forças para nomear sozinho. Meu irmão, minha irmã, vamos agora falar diretamente ao Pai, invocando a autoridade viva dos 3 salmos que nos antecederam neste encontro sagrado. Ó Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos prostramos espiritualmente diante da Tua majestade, declarando com fé inabalável que Tu és o nosso pastor, conforme revelado no Salmo 23, e que por essa verdade nada nos falta neste dia de providência e cuidado. Estendemos agora nossa alma para debaixo da sombra das Tuas asas, firmando-nos na morada do Altíssimo, conforme a promessa do Salmo 91, repreendendo agora toda peste andante, toda seta inflamada do adversário e todo laço armado contra este lar, esta família e este coração que te busca sinceramente. Reafirmamos, Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, conforme o Salmo 121, confiando plenamente que os teus olhos não cochilam enquanto guardam a nossa saída e a nossa entrada. Clamamos especificamente pelo livramento da família, para que haja cura nas relações que pareciam despedaçadas, sem remendo, proteção divina sobre os filhos nos caminhos perigosos, e restauração completa da comunhão onde o inimigo semeou divisão e amargura. Pedimos toque milagroso sobre as finanças, abrindo fontes onde havia apenas seca, prosperando as mãos que trabalham com honestidade e multiplicando os recursos para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos intensamente pela saúde física e emocional, pedindo que o Teu Espírito Santo sopre cura sobre cada célula enferma, renovando as forças daqueles que estão exaustos e curando as feridas invisíveis da alma que afligem em silêncio. Derrama sobre nós abundantemente os frutos do Teu Espírito, amor que transcende o ódio, alegria que persiste na prova, paz que guarda a mente, paciência que suporta a espera, bondade que transforma o ambiente, fidelidade que persevera até o fim, mansidão que cura contendas e domínio próprio que liberta das correntes. Tudo isso pedimos e já recebemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja pensando agora, meu irmão, em qual santo deve recorrer para cada batalha específica da sua vida, seja para as causas impossíveis que parecem sem solução, para os casos difíceis de enfermidade ou para a proteção contra a inveja que corrói os laços familiares. Essa dúvida é natural e honesta quando sentimos o peso avassalador da guerra espiritual e não sabemos a quem pedir auxílio específico em meio à confusão do sofrimento. É exatamente por isso que o e-book A Farmácia da Alma foi cuidadosamente preparado, trazendo, além das 30 orações poderosas que curam a alma, a indicação clara e segura dos santos intercessores para cada tipo de aflição humana, guiando sua devoção com segurança, piedade e fé legítima, sem confusão ou vã superstição, mas com a sabedoria ancestral e carinhosa da Igreja. Se você sente profundamente que precisa deste guia completo para atravessar as tempestades que ainda virão e saber exatamente a quem recorrer em cada momento específico de dor, acesse agora o primeiro link na descrição deste vídeo. Lá você encontrará a Farmácia da Alma, pronta para baixar imediatamente, como um remédio espiritual tangível e acessível nos dias mais desafiadores que se avizinham. Que a paz que excede todo entendimento humano guarde o seu coração e a sua mente
em Cristo Jesus. Que você caminhe nesta semana e em todo o mês que se inicia sob a autoridade plena e irrefutável destes 3 salmos, vendo portas se abrirem onde havia apenas muros infranqueáveis e recebendo livramento sobrenatural em áreas que antes pareciam completamente perdidas. Se deseja continuar recebendo estas palavras de vida, esperança e direção divina, escolha um dos próximos vídeos que aparecem na tela agora, pois cada encontro aqui é uma oportunidade sagrada de aprofundar ainda mais na intimidade com o Pai Celestial. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.